Bom, boa tarde. Boa tarde, gente. Lá no Nordeste a gente responde para esquentar. Eu estou quase tirando o paletó aqui, porque o calor humano está tanto que eu acho que vou tirar, apesar de ser nordestino e baiano. Bom, gente, eu queria cumprimentar a todos os delegados e delegadas, mais de 600, nessa conferência da Contraf, parabenizar a direção toda da Contraf, não vou nominar ninguém, porque tem muita gente, cumprimentar o companheiro que esteve aqui nos ajudando na reflexão, o companheiro senador do Chile, que foi candidato à presidência desse país irmão, cumprimentar aqui o nosso Ladislau e o João Pedro, e eu não resisto a contar uma piada para não ter que cumprimentar todos vocês aqui à mesa, que é uma piada que eu ouvi de um prefeito do interior, por falar nisso, no interior paulista, que ele gostava de chegar em toda reunião e cumprimentava um a um, e cumprimentava as pessoas também da plateia. O assessor dele disse: prefeito, encurta os cumprimentos para ir direto no assunto. Como a mesa aqui também tem muita gente para cumprimentar, e o prefeito perguntou ao assessor: e como é que eu faço? Quando você for numa escola, você fala professores e alunos. Quando você for no hospital, você fala enfermeiras, médicos, pacientes. Quando você for numa unidade militar, você fala soldados e oficiais. Ele disse: você acha melhor? Ele disse: acho melhor. Você não gasta meia hora cumprimentando todo mundo e entra no assunto. Tá bom, obrigado. Aí, Ladislau, marcaram a reinauguração do cemitério da cidade. Aí o assessor ficou todo preocupado. Ih, rapaz, o cara vai se apertar. Mas o prefeito não se apertou e cumprimentou a todos dizendo: conterrâneos e subterrâneos. Então é para esquentar um pouquinho, para a gente animar, porque a vida está tão dura que a gente precisa animar um pouquinho. Então eu queria começar dizendo para vocês que eu acho muito interessante a composição dessa mesa, que a gente tem um professor, um intelectual engajado, um economista, não só na universidade, mas em todos os campos de batalha, um companheiro, liderança do movimento social, que eu considero dos mais importantes, para não ter inveja, dentro do Brasil, com quem eu tenho uma relação muito forte, e um parlamentar oriundo do movimento sindical e ex-governador. E, portanto, apesar de ideários, eu diria assim, semelhantes, ou pelo menos que nesse momento se somam, a gente, cada um na sua esfera, tem tarefas diferentes. E essa é a primeira questão que eu queria colocar aqui. Não há contradição entre a necessidade de esquentar as ruas e as vilas no campo, com a necessidade de você estar dialogando e negociando dentro da política institucional no Congresso Nacional. As coisas não são contraditórias, elas são, para o nosso movimento, elas são complementares. Como também no movimento dos bancários ou dos petroquímicos, que eu participava, se não tiver greve, se não tiver luta, não tem mesa de negociação que leve para lugar nenhum. E eu diria que hoje, se não tiver a rua quente, se não tiver movimento de rua, movimento de massa, não tem parlamento que produza nada que preste para a maioria do povo. É a rua que determina aquilo que vai acontecer no parlamento. A rua é que determina. É por isso que eu, apesar de ser fundador do PT, primeiro presidente do PT da Bahia e governador 8 anos, sempre me relacionei com os movimentos dizendo: é sempre bom ter um governo aliado, mas o movimento não pode se submeter nem ao partido, nem ao governo, porque governo começam e terminam, e os movimentos são para sempre. O movimento da luta dos trabalhadores no mundo é definitivo, é a vida inteira.
Os governos aliados são fundamentais. É claro que é 100 vezes melhor, 1 milhão de vezes melhor ter um governo como nós tivemos, do Lula, da Dilma, do que ter o governo atual, que tenta destruir todas as conquistas sociais do povo brasileiro e tenta destruir, e é esse o ponto que eu quero chamar a atenção, aquilo que para mim é muito mais difícil de recuperar do que a ordem política, que é a base da economia brasileira. Porque depois, mesmo que o Lula, liberto, venha ganhar a eleição, Deus queira que em 2022, para reconstruir a economia nacional, se tudo que eles pretendem já tiver sido destruído, nós vamos ter que andar muitos anos no deserto. Essa que é a realidade. Por isso a urgência, e eu mais uma vez parabenizo a CONTRAF, desse tema soberania nacional e democracia. Porque a luta política você recoloca ela no rumo. Agora a economia brasileira, de um gigante como o nosso, de 200 milhões de brasileiros, se eles destruírem a nossa base, a base industrial que existe, se abrirem mão de todo o patrimônio que a gente tem, genético, de todo o patrimônio que nós temos natural, nós vamos andar muito tempo no deserto para poder ter um país que se possa chamar um país soberano e que abrigue seu povo. Essa é a questão. Eu tive com Lula na quinta-feira, sem ser anteontem, da outra semana. Fui eu e o governador do Ceará, Camilo. E ele fez questão de dizer, Galego, como ele me chama há muito tempo, desde que a gente se conheceu, em 1978, ele disse, Galego, é óbvio que a luta do Lula livre é uma luta transversal. Essa é uma luta pela democracia, essa é uma luta que deve ser encarada por nós como uma luta das mães da Praça de Maio na Argentina. É uma luta que só cessa quando a gente chegar aonde a gente quer ver o Lula livre entre nós, dirigindo o povo brasileiro como ele sabe fazer. Porém, disse ele para mim, é preciso que a gente nesse momento potencialize essa luta da soberania nacional e da democracia. Ladislau, que é economista, e João Pedro também, sabem o que é construir uma base sólida do desenvolvimento econômico de um país. Nós levamos muito tempo, e só tem 7 meses desse governo, e é assustador a petulância e a coragem com que eles estão operando a economia brasileira. O presidente cuida do circo. Ele cuida do circo. Era preciso abrir um picadeiro sobre o Palácio do Planalto, porque ele transformou o Palácio do Planalto e a figura da presidência da República em algo grotesco, em algo risível, em algo medíocre que é estranhado no mundo inteiro. Enquanto ele distrai a nação com o circo onde ele é o chefe do picadeiro, falando asneiras de manhã, de tarde e de noite, afrontando a inteligência nacional, agredindo os valores mais elementares da democracia, o Paulo Guedes e sua turma vão fazendo o serviço principal, meter faca no patrimônio nacional e na economia brasileira. Esse é o desafio que a gente está vivendo hoje. Eles jogam com o duplo sentido. Alguém distrai, é como se um ladrão quisesse roubar um banco. Bota alguém para distrair o vigilante, enquanto outros entram e roubam a caixa forte. O Paulo Guedes rouba o que nós temos de patrimônio e de oportunidade de futuro, enquanto que o presidente diverte o mundo e tenta nos enganar com questões como essa que o Stedley colocou muito bem, absolutamente secundária, tão quanto é ridícula, que é pretender que seu filho fritador de hambúrguer vá ser diplomata nos Estados Unidos. Isso não vai mudar a realidade nacional. E, portanto, ela tem muito mais o condão de ficar criando temas, a cenourinha que a gente bota na frente do burro para ele ir seguindo a vida inteira atrás, para ficar destruindo a nação. Porque é toda semana
uma frase, uma imbecilidade dita que ocupa o noticiário nacional. Quando o noticiário nacional deveria estar centrado naquilo que é mais importante para o Brasil, a democracia e a soberania nacional e os nossos valores fundamentais. Qual é a dificuldade que a gente vive, que já foi colocada aqui, que é a angústia de todos nós? Nós estamos sob a direção desse bichinho que está aqui. Não nós, mas a sociedade em geral de massa, hoje é transformada em sociedade de turbas através das chamadas redes sociais. Plataformas que, quando foram criadas, apontavam para algo extremamente positivo do ponto de vista civilizatório, porque no meu tempo, para eu saber de alguma coisa, eu tinha que ir na biblioteca da escola ou da cidade para poder aprender ou pesquisar numa enciclopédia. Hoje, qualquer um com um bichinho desse tem acesso a tudo. Então, aparentemente, a plataforma poderia socializar conhecimento. Mas as plataformas acabaram caindo nas mãos das redes sociais e viraram, na verdade, aprisionamento de milhões e milhões de pessoas dependentes das redes sociais. E hoje já está mais do que claro, depois do escândalo do Snowden, que até a presidência da República de diversos países estava sendo espionada através das redes sociais. É óbvio que cada um de nós está sendo de manhã, de tarde e de noite policiado por um bichinho desse dentro de casa. Não necessariamente na escuta telefônica, mas na captação dos medos e dos desejos de cada um de nós. É isso que isso aqui faz. Cada vez que a gente pesquisa alguma coisa, cada vez que a gente compra alguma coisa, ali um algoritmo está dizendo: este fulano tem medo disso e ódio daquilo. E nós, que não fomos os primeiros, porque a Primavera Árabe foi construída dessa forma, com a venda do sonho da democracia, que acabou sendo a destruição de civilizações, a destruição de países. Nós tivemos a saída da Inglaterra, da União Europeia, pela mesma forma, a construção de dogmas na cabeça de milhões ou centenas de milhares de pessoas. Tivemos a eleição dos Estados Unidos construída dessa forma, onde aparecia a Hillary Clinton com algemas, semelhante ao que a gente viu aqui, de tentar mexer na alma das pessoas, dizer: nós somos contra os ladrões, e diziam lá nos Estados Unidos: ela é uma ladra dos sonhos americanos, e acabaram elegendo o cidadão que foi eleito, que eu não comento, porque eu não entro na vida de outras nações. E aqui, nós que o tempo todo achamos que era o impossível aconteceu. Alguém que com 6 mandatos de deputado federal, nunca produziu uma lei, que a única coisa que fez foi plantar a semente do ódio, se aproveitando da construção que foi feita, na minha opinião também, Stedley, a partir do Departamento de Estado americano, da mentira, da corrupção, como elemento central dos governos do PT. Então, botaram o ódio ao PT como elemento central, ou o ódio à política tradicional, e elegemos um cidadão que não sabe para onde vai o Brasil, que não conhece, não tem a menor noção de quais são as necessidades desse país. Então eu estou chamando a atenção para nós aqui, porque nós não estamos aqui no encontro de massas, nós estamos no encontro de lideranças. Nós aqui somos formadores de opinião, nós somos delegados do CONTRAP, nós somos professores ou parlamentares. Então, nós precisamos saber de que forma, eu diria que hoje, a busca nossa da esquerda, dos democratas, dos progressistas, é muito mais de ferramenta de trabalho do que de conteúdo. O conteúdo da interpretação do que significa o atual governo, eu creio que nós temos mais ou menos unidade na interpretação dele aqui. Não só nós e alguns que não estariam aqui nesse tipo de encontro, gente de centro, talvez gente de centro-direita, que também está apavorada com aquilo que está acontecendo. Eu concordo com o João Pedro, nós não temos como contar
com uma burguesia nacional. Na minha opinião, ela inexiste. Não merece o nome nem de elite, nem de burguesia. Com raras exceções, o que nós temos no Brasil são ricos, que a vida inteira se apropriaram da riqueza para se sentir parecidos com os ricos lá de fora. Mas não tem pensamento do Brasil, não tem pensamento nacional, não tem projeto nacional para o país. Vide o acordo da União Europeia com o Mercosul, que era esperado um grito da base industrial desse país e nenhum grito apareceu. O agronegócio comemorou, porque algumas portas se abriram, e cadê a CNI ou a Fiesp para dizer que aquela poderia ser? E reparem, o objetivo do Paulo Guedes é explícito. Ele não enganou ninguém, como, vamos ser francos, o Bolsonaro não enganou ninguém. As pessoas ou se enganaram ou tiveram que se assumir concordando com aquilo, porque ele xingou a Maria do Rosário antes de ser candidato a presidente. Ele, no impeachment da Dilma, elogiou um torturador. Ele várias vezes se movimentava dizendo que bandido bom é bandido morto. Então ele não enganou. O seu conteúdo, ele sempre explicitou. E, portanto, quem votou, ou votou por medo do PT, e aí é o que eu disse a muitos de vocês, por medo do PT se jogaram no abismo. Resolveram se matar por medo do PT. Então, hoje nós temos que trabalhar com ferramenta. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou pegar um exemplo que espero que eu seja compreendido no que eu vou falar, porque o Stedley já falou disso aqui. A reforma da Previdência. É claro que a reforma da Previdência que está aí, que foi aprovada no primeiro turno pela Câmara dos Deputados, é uma violência contra os direitos dos trabalhadores, principalmente da nossa gente mais simples. Mas é preciso que pelo menos a gente se anime minimamente com algumas coisas que foram vitórias nossas desse campo, conquistadas lá dentro do Congresso Nacional, não pelo mérito dos congressistas apenas, porque muitos trabalharam, mas pelo mérito das ruas, do reclamo das pessoas. É bom lembrar que quando veio para o Congresso, ela veio com o fim praticamente do BPC, o benefício de prestação continuada, ela veio com a agressão à aposentadoria de trabalhadores rurais, ela veio pretendendo tirar da Constituição todo o capítulo da Previdência e, portanto, qualquer lei ordinária depois poderia modificar, e ela veio com o sonho de consumo do Paulo Guedes, que chegou a dizer que se não passasse, ele renunciaria à cadeira de ministro da Economia, que era o regime de capitalização que os chilenos conhecem muito bem e sabem que desastre que é. Nós, não é para comemorar o que foi aprovado, é para comemorar o que a gente tirou, porque também se a gente não se animar nem com aquilo que a gente fez, a gente não vai ter energia para continuar brigando, porque senão parece que só os caras que estão levando. Eu estou dizendo que eu estou lá dentro. Eu sei o que foi a briga dos companheiros deputados progressistas, mesmo sendo derrotados por 300 e pouco a 100 e pouco, mas o texto que foi aprovado é menos draconiano, se é que pode se falar nisso, do que era o texto original que foi para dentro do Congresso Nacional. Nós temos que entender que essa ferramenta que eu estou usando aqui já não é tão eficiente quanto já foi para fazer política. Essa que é a verdade. Esse bichinho aqui bota na cabeça das pessoas um pensamento binário, que é o pensamento do presidente da República. Ele não consegue progredir em nenhum raciocínio. Para ele tá comigo ou tá com os outros? Que é a forma mais fácil de você fazer passar uma bobagem. É torcida de futebol. O gol de mão do meu time, eu acho lindo. O gol verdadeiro do time de lá, eu acho que deve ser anulado. Esse é o jogo binário, quando a gente é fanático. E a gente, quando é torcedor de futebol, via de regra, a gente é fanático. Na política não dá para ser isso. Mas o que foi introduzido no Brasil, que reparem, ainda é assustador, que ele tenha, mesmo caindo muito, 30% a 31% de pessoas que aderem ao besterol. Então nós precisamos contaminar, nós precisamos conquistar, principalmente, parte da juventude brasileira para dentro dos nossos movimentos.
eu perguntava aqui a presidente, vocês estão conseguindo trazer a juventude para dentro do movimento? Porque como o Sted disse, eu tenho 68, eu não sei quanto lado de lá eu tenho, mas deve estar por aí também. Nós precisamos trazer a garotada de 20, já passou disso? Então pronto, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não está em desuso, nós não estamos em desuso, mas é preciso que a gente puxe a garotada de 20, de 30 anos, porque é essa energia, como se canta em Morte e Vida Severina, é esse sangue novo que contagia a política brasileira, mas nós só vamos conseguir fazer isso com curso de formação, com motivação e com ferramentas novas dentro dessa batalha. Então eu quero dizer para os companheiros o seguinte, eu estou andando aqui fazendo propaganda, diferente do Ladislau, não fui eu que publiquei, nem eu estou vendendo. Mas eu fiquei muito impressionado quando eu li esse livrinho aqui, que se chama 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Não é pouca coisa, chega a ser difícil de ler. Porque esse livro aqui é escrito por um dos precursores do Vale do Silício, um dos gênios da realidade virtual, que, como ele descreve no livro, viu acontecer a Primavera Árabe, e tem um filme na Netflix que se chama Privacidade Hackeada, que eu sugiro que vocês assistam. Privacidade hackeada. Por que eu estou falando isso? É porque, gente, as ferramentas de operação da cabeça das pessoas mudaram. Não é só o meu discurso que conquista, porque enquanto eu aqui estou falando para 600, pode ter 1 milhão de robôs mandando mensagem para uma porrada de gente e fazendo a cabeça que todos nós somos arruaceiro e inventando uma porrada de dogma na cabeça das pessoas. Então a briga mudou de território. E nós precisamos nos apropriar desse território e saber como é que a gente combate nesse território. Não é só o conteúdo que o Ladislau falou, porque tem uma soberania nacional que está indo por ralo pela via da internacionalização de tudo e pela via dos aplicativos. Gente, hoje já são 5 milhões de brasileiros que trabalham no Uber ou no iFood, que a relação capital-trabalho qual é? Zero. Não existe, é a escravidão moderna. Você se inscreve no aplicativo, sai para trabalhar, se trabalhar ganhou, se não trabalhar cai fora. Quem é que sabe se o motorista do Uber bateu o carro ou não bateu? Essa é a realidade do mundo de hoje. As pessoas, quantos bancários estão dirigindo o Uber? Provavelmente quantos bancários estão de bicicleta ou de moto distribuindo comida do iFood. Eu não estou falando nada contra o aplicativo, mas esses aplicativos são os grandes criadores dos novos bilionários do mundo. O cidadão inventou, não tem um carro, o cara do Uber, não tem um carro, mas é o maior número de carros trabalhando com ele. O Airbnb é ótimo para baratear quem quer viajar. O cara não tem um quarto de hotel construído, mas é a maior oferta de quartos do mundo. Essa é a economia moderna. É essa economia que não quer nem saber quem é operário. Não tem horário de trabalho, não tem carteira de trabalho, não tem previdência, não tem assistência, não tem nada. Nós todos amanhã seremos empregados do computador? É isso que a inteligência artificial está prometendo. Quantas pessoas aqui não conhecem que muita gente da área de saúde já faz consulta com o doctor da IBM, que cruza milhões de informações de diagnóstico e diz 99% de ser gripe. O medicamento é esse. Já tem aplicativo fazendo a mesma coisa na área do direito, porque o cara cruza 2 milhões de questões judiciais, quando você entra no aplicativo, ele já prepara a inicial, você assina e manda embora. Então, eu só estou querendo dizer que nós estamos numa esquina civilizatória. A democracia vai resistir à inteligência artificial? Não sei. Por isso que eu falei desse livro, que o rapaz é um dos fundadores, mas de repente deu uma crise de consciência. O cara diz, eu criei uma plataforma sonhando com a democracia
E a plataforma está sendo apropriada por uma porrada de ditadores, como o daqui, que usa a plataforma para doutrinar 57 milhões de pessoas e se eleger presidente, com um ideário absolutamente ditatorial e autoritário. Então, eu quero dizer o seguinte, eu não estou nem um pouco desanimado, mas reconheço o tamanho do desafio. Não é só mais a esgrima de conteúdos. As formas estão ocupando um papel impressionante na escravização da cabeça de todos nós. De nós não, de muita gente. Porque a gente não compreende como é que o cara teve 57 milhões de votos. Eu canso de ouvir onde eu ando, de médico, de engenheiro, de advogado. Rapaz, eu não sei como é que eu fiz aquilo, mas fez. Porque é um processo de hipnose. Então nós temos que mudar regras. A eleição da Espanha, recentemente, talvez tenha sido das eleições mais equilibradas, porque eles impuseram regras duríssimas ao uso de redes no processo eleitoral. A Alemanha tem a legislação mais dura das que eu conheço na questão do uso dos dados pessoais obtidos pelas redes. Não sei se pelo fantasma do nazismo que ela viveu e, portanto, não quer ver isso acontecer de novo. Então, nós precisamos trabalhar numa porrada de outras ferramentas. Então, o que é que eu queria dizer? Vou dizer de novo, leiam um livro, para vocês entenderem qual é o processo de manipulação de cabeças que acontece no mundo moderno. E não é só na política, não. Quanta gente vocês conhecem, quantos jovens se maltratando porque foi induzido pela porcaria do aplicativo. Por isso que, às vezes, não adianta nem a gente argumentar que o cara é um doutrinado. O cara não pensa mais, o cara cumpre o que acha que o chefe acha bom. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma ameaça à democracia no mundo inteiro, pelo processo de redes que está por aí. É um negócio de louco e que pode acontecer. Então, eu só queria parabenizar, dar essa minha contribuição, dizer o seguinte, para mim, é até mais difícil. Por quê? Porque o Stedley tem a liberdade de quem é dirigente do movimento social. O Ladislau tem a liberdade de quem é um intelectual militante. Eu ainda tenho algumas prisões, porque eu tenho uma tarefa a cumprir. E, portanto, eu ainda tenho que manter portas abertas para poder conversar com alguns. Em relação aos militares, por exemplo, eu considero que parte deles também foi doutrinado. Parte deles também foi doutrinado a achar que voltamos ao período da Guerra Fria. Se inventou um falso inimigo, chega a se falar do inimigo do comunismo, um falso inimigo que é o PT, e de repente as pessoas dizem, eu me corto, desde que o PT não volte para cá. Não é uma brincadeira o que eu estou falando, pode parecer grotesco, mas é uma realidade de manipulação de consciências. Isso que eu estou querendo dizer para vocês, o quanto que é importante isso aqui. Então, como tenho uma tarefa parlamentar, e parlamentar significa, e como é evidente que a gente está em minoria, para mim é importante manter canais de diálogo. E vou dizer, em relação àquilo que talvez para nós é mais emotivo, mais emocional, eu cada vez que vou visitar o Lula, já fui umas 3 ou 4, eu saio de lá entre bem e mal. Bem, por ver como é que um gigante como ele consegue, depois de 1 ano e pouco, enclausurado numa sala com um banheiro, ter a clareza política, a clarividência e a energia que ele mantém para, em vez de pedir, dar opiniões e dar conselhos, que acompanha todo dia todo o cenário político brasileiro, que não abdicou daquilo que ele se dedicou. Então eu saio bem de vê-lo assim, saio mal de ver a injustiça prosperando no Brasil, a gente ainda não tem conseguido reverter esse quadro. Porém, o Lula livre só vai acontecer com um binômio, é isso que eu quero insistir com vocês. Com a rua, sem a rua nós não vamos tirar ele de lá. E também com aquelas
negociações que às vezes a gente tem que fazer na coxia e não no palco, que faz parte do exercício do poder, a gente conquistar pessoas para o lado de cá. Bom trabalho para vocês, viva a Contraf, viva os bancários. Bom, eu queria mais uma vez parabenizar a Contraf, todas as outras entidades organizadoras do evento, cumprimentar todos os delegados e delegadas e insistir que nós estamos enfrentando um momento muito mais complexo, eu me arrisco a dizer até do que a própria ditadura militar. Porque a ditadura militar, os militares assumiram a ruptura democrática e nós tínhamos, de qualquer forma, alguns optaram pela luta armada, outros continuaram tentando a luta por dentro da institucionalidade, mas era claro que você tinha um regime autoritário à sua frente. Hoje o governo atual tortura, no processo de conquista das chamadas delações premiadas, é tortura psicológica, ou fala o que o cara quer ouvir, ou não sai. Nós temos, como havia na ditadura, os assassinatos, não são mais dentro dos cárceres da ditadura, são no meio da rua, como foi a Marielle, através das milícias armadas, que eles estão estimulando, inclusive, a se armar. Então, é uma coisa, eu diria assim, mais complexa, porque ela não é assumida, ela é hipócrita e é dissimulada. Então, na minha opinião, nós temos desafios importantes. Eu estava dizendo aqui para o Ladislau que nem a ditadura militar se assumia tanto ideologicamente como de extrema-direita como o atual governante do país. Ele se assume como extrema-direita, o Paulo Guedes assume que tem que zerar a presença pública, seja no setor bancário, financeiro, seja no estímulo ou nas políticas públicas. Do ponto de vista das Forças Armadas Brasileiras, a emenda número 95 praticamente obstruiu, detonou todos os processos que nós estamos fazendo do submarino, do novo caça brasileiro em parceria com a Suécia, ou seja, todos os elementos que nós estamos desenvolvendo, está tudo obstruído, porque o orçamento das Forças Armadas está praticamente limitado a despesas obrigatórias, então o corte do investimento, o ataque que foi feito ao INPE, com a petulância de abrir uma licitação via IBAMA para contratar uma empresa de fora para fazer o mapa que eles querem que seja revelado, um instituto que tem um reconhecimento internacional, a agressão que está sendo feita às universidades públicas, as federais todas estão tendo que praticamente quase que interromper aulas por falta de orçamento, o ataque à ciência e tecnologia, ou seja, você tem um troglodita na presidência da República, um troglodita no Ministério da Economia, as pessoas que assumem determinado, quer dizer, aquela senhora que está no Ministério dos Direitos Humanos, chega à raia do ridículo com a última afirmação que ela fez sobre as meninas do norte do país. Quer dizer, são coisas que vão à raia do ridículo, mas eles estão pregando para um território. O que eles querem é segurar 15, 20, não sei quantos por cento de pessoas que preferem essa obstrução de raciocínio até que o desafio de pensar. Então, para nós que estamos na militância do movimento sindical, do movimento social, do movimento popular, dos partidos políticos, eu acho que o desafio é muito grande. Agora, na minha opinião, para se contrapor à política do ódio, eu acho que nós vamos ter que fazer a pregação da política do humanismo, do reconhecimento, da recolocação do ser humano no centro das nossas ações, porque o governo que está aí quer exatamente o contrário e não está nem se lixando de transformar o Brasil no quintal dos Estados Unidos e no ariete dos Estados Unidos dentro da América Latina. Então, a briga para mim é dura, mas
nordestino não desiste nunca. E eu tenho certeza também que os militantes sindicais da Contrap também não desistirão. E, portanto, eu acho que a gente tem que, repito, se apropriar dos novos meios de batalha e a gente seguir em frente, porque já vivendo momentos duros, esse também é, mas seguramente o lado certo da história vencerá. Um forte abraço para vocês, boa luta e bom combate.